Afinal, você sabe o que é hipertensão? Com certeza você já ouviu alguém falar, ou até mesmo você tem pressão alta. Pois é, então você faz parte dos 35% dos brasileiros com esse diagnóstico. Inclusive, esse é um dos temas mais pedidos aqui no canal. Então vamos entender por quê? Muita gente não sabe o que é e nem quais são os riscos de ter a pressão arterial elevada. Por isso, é super importante que todos nós a conheçamos. Você sabia que na grande maioria dos indivíduos a hipertensão arterial não apresenta sintomas? Verdade, gente. Por isso, essa condição, na maioria dos casos, passa despercebida. Nesse vídeo, nós vamos explicar quais as reais causas desse diagnóstico e o que você pode fazer para prevenir. Eu sou Tânia Rodrigues, sou psicóloga, estudante de medicina e apresentadora do canal Dicas da Doutora Tânia. Bora pro vídeo? O que é hipertensão, Tânia? A hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença crônica na qual nada mais é do que os níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. Mas Tânia, o que é isso? Então, pessoal, a pressão alta ela faz com que o coração ele tenha que exercer um esforço maior do que o normal para que o sangue seja distribuído corretamente por todo o nosso corpo. E é por isso que nós temos que ficar atentos aos sinais dessa doença. Normalmente, a hipertensão ela é definida como uma pressão alta acima de 14/9 e ela já é considerada grave quando se encontra acima de 18/12. Então, vamos entender um pouquinho melhor como isso funciona? Para entender melhor o que eu estou falando, é importante vocês conhecerem como é o funcionamento do coração. Ele trabalha como uma bomba que joga sangue para frente quando ele se contrai. Esse movimento se chama sístole. Aí ele esvazia o coração e enche as artérias. Do outro lado do coração, o sangue ele vai voltar pelas veias e ele vai começar a encher novamente. E o coração ele vai estar relaxado. Esse movimento se chama diástole. Esse movimento de vai e vem sem parar é o que nos mantém vivos e exerce uma pressão na contração, que é chamado sistólica ou máxima, e outra no enchimento do coração relaxado, que tem o nome de diastólica ou mínima. De acordo com o Ministério da Saúde, a doença afeta em média 38 milhões de brasileiros acima dos 18 anos. É muita gente, pessoal. Tânia, você pode explicar de onde surge essa doença? Bom, pessoal, em 90% dos casos, a hipertensão ela é genética, ou seja, ela vai ser herdada pelos seus pais. Mas ainda assim, existem diversos fatores que influenciam nos níveis de pressão arterial, como fumar, consumir bebidas alcoólicas em excesso, obesidade, estresse, elevado consumo de sal, níveis altos de colesterol e falta de atividade física, além de vários outros fatores. Nós também sabemos que a população que tem diabetes e com maior idade também podem ficar alerta. Já uma segunda parcela da população que é acometida por essa doença, a sua causa está relacionada a outras condições como doença renal, distúrbios hormonais ou uso de medicamentos como anticoncepcionais, anti-inflamatórios, não hormonais e descongestionantes nasais. Também os antidepressivos, os corticoides e moderadores de apetite. A hipertensão ela acomete pessoas de todas as fases da vida, de todas as classes sociais. E a pressão alta ela é conhecida como a doença silenciosa e é traiçoeira pelo fato de só provocar sintomas nas fases que já estão mais avançadas e quando a pressão arterial aumenta de forma abrupta e exagerada. Mas ainda assim, pessoal, é preciso vocês ficarem atentos a alguns sintomas já registrados em casos de hipertensão arterial, como dores de cabeça, dor no peito, tonturas, zumbido no ouvido, fraqueza, visão embalada, entre outros que podem servir de alerta. Esses sintomas eles são mais frequentes nas crises e são causados pelo aumento abrupto dos valores de pressão arterial. Já sintomas como palpitação, dor no peito, falta de ar e inchaço, eles vão sugerir que há um comprometimento cardíaco e maior gravidade da doença. Mas claro, se sentir que tem algo errado, é necessário sempre ir atrás de ajuda profissional e sempre consultar o seu médico solicitando check-ups de prevenção pelo menos uma vez por ano. E quais são os fatores de risco e complicações? Embora afete 1 a cada 4 brasileiros, poucas pessoas dão a devida importância aos fatores de risco para a hipertensão.
O sobrepeso é uma das principais causas de gravidade nos hipertensos. A obesidade ela provoca inflamações silenciosas e crônicas e ocasiona alterações na pressão arterial. O consumo de álcool e também o cigarro não é apenas prejudicial para quem já tem hipertensão. Na verdade, são duas coisas que podem levar um indivíduo saudável a ter pressão alta. É necessário tomar muito cuidado, pessoal. O tabaco não tem nenhuma quantidade mínima aceitável. Qualquer quantidade pode levar o ser humano à hipertensão. Já o álcool ele pode ser consumido, mas com moderação, tá? A relação entre o estresse e a pressão alta é muito conhecida, especialmente por levar à liberação de hormônios como o cortisol. O corpo combate essa sensação que pode trazer sintomas físicos e emocionais, trazendo consequências como fazer a pressão subir para irrigar os músculos. Nós sabemos que é impossível uma vida sem estresse, porém o controle para evitar o excesso de estresse ele é importante e esse sim é possível. Uma das causas mais conhecidas é a idade avançada. Um indivíduo hipertenso idoso possui uma rigidez arterial elevada. Consequentemente, a pressão sistólica também aumenta. Por isso, é necessário o acompanhamento médico. Quanto às complicações da hipertensão arterial, são muitas, pessoal, mas as principais são acidente vascular encefálico, que pode ser hemorrágico ou isquêmico, insuficiência cardíaca, infarto agudo do miocárdio, insuficiência renal aguda ou crônica, retinopatia, que pode levar até mesmo à cegueira definitiva e comprometimento dos próprios vasos sanguíneos, podendo levar a aneurisma ou dissecção arterial. Por isso eu sempre repito, fiquem muito atentos aos sinais e busquem ajuda médica sempre que necessário. E qual é o diagnóstico e o possível tratamento? O diagnóstico da hipertensão é feito por médicos cardiologistas, a partir da análise clínica dos sintomas e da avaliação do histórico pessoal e familiar de cada paciente. Junto a isso, são realizadas aferições da pressão arterial, que costuma ser medida por várias vezes em dias e momentos diferentes com intervalos pré-determinados, com o objetivo de entender se a alteração da pressão ela é momentânea ou se ela é persistente. Atualmente, há recursos laboratoriais adicionais para diagnosticar a doença, como a monitoração ambulatorial da pressão arterial, que efetua medida dos seus valores por 24 horas, ao longo das atividades cotidianas e também durante o sono. O teste ergonômico também verifica o comportamento da pressão antes, durante e após um esforço físico. O objetivo do tratamento deve ser não deixar a pressão ultrapassar os valores de 12/8, que é o que a gente entende como normal. De acordo com o Dr. Drauzio Varella, nos casos de hipertensão leve, com a mínima entre 9 e 10, tenta-se primeiro o tratamento não medicamentoso, que é muito importante e envolve mudanças nos hábitos de vida. A pessoa precisa praticar exercício físico, não exagerar no sal e também na bebida alcoólica, controlar o estresse e o peso e levar uma vida saudável. Enfim, em casos em que a pressão não pode ser controlada somente com esforços individuais do paciente, o profissional então entrará com medicação que irão auxiliar no monitoramento da hipertensão. É sempre possível controlar a pressão arterial, desde que haja adesão ao tratamento. Portanto, o paciente ele precisa fazer a sua parte, isso é muito importante. Não pensa que basta só tomar a medicação e vai resolver o seu problema de pressão arterial elevada. Não, gente, vocês também precisam promover algumas mudanças no seu estilo de vida, isso também é essencial. Falando um pouquinho sobre a prevenção. Para começar, pessoal, temos que ter em mente que a melhor maneira de se prevenir contra qualquer doença começa com mudanças no estilo de vida, ou seja, adotando um estilo de vida saudável. Parar de fumar, evitar bebidas alcoólicas, controlar o peso são medidas úteis tanto no tratamento quanto na prevenção dessas doenças. Da mesma forma, a prática de exercícios físicos regulares e dietas balanceadas com consumo reduzido de sal são medidas eficazes para evitar essas condições. Os alimentos que devem ser ingeridos e os que devem ser evitados pelos hipertensos. Aqui está um fator essencial, pessoal, para a prevenção da hipertensão arterial:
a alimentação. Procure ter uma dieta composta de frutas, legumes, verduras, cereais integrais e carnes magras. Eu sei que é difícil deixar aquela gordurinha que a gente gosta tanto, mas é preciso. Além disso, evitem comidas gordurosas e limite o consumo de alimentos industrializados. Outra medida importante é moderar a ingestão de álcool. Refeições saudáveis são aquelas preparadas com alimentos naturais e minimamente processados, com qualidade e quantidade adequada para os ciclos da vida, compondo refeições coloridas e saborosas, que incluem alimentos tanto de origem vegetal quanto animal. Desembale menos e descasque mais. Essa é a dica fundamental. Diminua a adição de sal na hora de preparar os alimentos e procure não adicionar mais sal no seu prato depois que já estiver pronto, buscando sempre substituir por temperos naturais. Também é importante ter cuidados com os produtos em conservas, embutidos, salgadinhos, biscoitos recheados, alimentos processados, refrigerantes, queijos amarelos e temperos prontos. A pessoa precisa praticar exercício físico, não exagerar no sal e também na bebida alcoólica. Hidrate-se com frequência, não somente quando você estiver em sede. Ingira água, beba sucos naturais e água de coco. Gente, não adicionem açúcar nos seus sucos naturais. E os alimentos que devem ser evitados na dieta para hipertensão são os ricos em gorduras saturadas, como laticínios integrais e carnes gordurosas, os alimentos ricos em açúcar e sal também. E um adendo muito importante, pessoal: somente façam dietas com acompanhamento nutricional. Regimes milagrosos, além de não serem saudáveis, podem provocar hipoglicemia, ou seja, perda de açúcar no sangue, e isso é sério. Opte sempre por temperos caseiros, evite os ultraprocessados. Se possível, substitua o sal por açafrão, alecrim, alho, canela, cebola, coentro, cravo, folhas de louro, gengibre, hortelã, limão, manjericão, manjeroma, orégano, pimentão, salsinha, sálvia, tempero verde, vinagre, limão. Ixi, tem muita coisa que vocês podem utilizar para substituir o sal e ultraprocessados. E assim é possível realçar o gosto dos alimentos e reduzir a quantidade de sal. As frutas oleaginosas, como as nozes, castanhas, amendoim, amêndoas, pistache, eles contêm um teor de sódio e quantidade significativa de substâncias que podem auxiliar na redução da pressão, como gorduras monossaturadas, magnésio, potássio, cálcio, substâncias antioxidantes como polifenóis e o selênio. As frutas são ricas em várias vitaminas, fibras, minerais e substâncias antioxidantes. Todos esses compostos presentes nas frutas podem auxiliar na redução da pressão, com efeitos benéficos para a saúde dos vasos que podem contribuir para a redução da pressão. Sabe a aveia? Ela também é um alimento rico em proteínas e fibras. Adicionar aveia na dieta aumenta a saciedade, contribui para a diminuição dos níveis de colesterol e de glicose no sangue, além de te ajudar a ter um bom funcionamento do intestino. Quem é hipertenso ou já é pré-hipertenso deve adotar hábitos mais saudáveis para manter a doença sob controle, além de seguir a orientação do seu médico sobre o uso de medicamentos específicos. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Lembre-se de descascar mais e desembalar menos. Muito obrigada, até a próxima, beijos e tchau, tchau!